demanda chinesa pela nossa proteína vermelha continua em alta. A China é o nosso principal mercado para exportação. Eles são exigentes, pessoal, e precisamos entender como manter esta relação comercial amistosa e duradoura, né? A título de informação, 10% de toda a carne bovina consumida no país asiático sai aqui do Brasil. E o mais bacana disso tudo, olha só, gente, é que quase 90% de todos os mais de 150 países ao qual enviamos carne bovina, todos eles também exigem este mesmo tipo de animal e atitudes, né, que os chineses querem. No programa de hoje, vamos entender como o boi China se tornou tão importante e o que devemos fazer para garantir um bom escoamento da nossa produção. Ela morou na China entre 2008 e 2013 e foi assessora do Ministério da Agricultura para assuntos com o país asiático. Eu falo da Larissa Varro, especialista em relações internacionais e também sócia da empresa Valha Agro. E ela conversa conosco ao vivo, direto da capital federal, direto de Brasília. Larissa, muito bom dia, seja bem-vinda ao Giro do Boi. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Te agradeço o convite. A Larissa está tendo uma das palestras mais procuradas no agro brasileiro, pela pecuária brasileira, pessoal. Quando ela chega nesses encontros lá de 500, 1.000, 2.000 pecuaristas lá, todo mundo para e fica assim ouvindo ela. Porque é de interesse nosso, pessoal. A gente precisa saber no campo que a gente está entrando, a gente precisa entregar, a gente precisa ter um mercado longevo, duradouro. Ou estou falando alguma besteira? Hein, Larissa? Não, é exatamente isso. E é o grande potencial da relação Brasil-China no agronegócio está justamente na carne bovina. É um produto que é muito valorizado pelos chineses e que os chineses admitem que precisarão continuar importando, para o qual eles admitem que a autossuficiência deles não será nos patamares de outros produtos que eles almejam ter autossuficiência. Então, realmente é uma grande oportunidade para a gente, e a gente vai poder aprofundar isso um pouco mais aí ao longo dessa conversa. Maravilha. Para começar, o paladar chinês ele não era tão habituado com a proteína vermelha no passado, né? A partir do momento que um chinesinho começou a botar uma carne vermelha na boca, eles adoraram. Olha que bacana isso. Eu acho que foi isso que aconteceu, né, Larissa? A base do consumo de proteína animal na China sempre foi a carne suína, né? Esse que é o grande tradicional, digamos assim, né? E a gente percebeu, né, que ao longo das últimas décadas, conforme a China foi alcançando as suas metas de desenvolvimento econômico, as pessoas foram mudando do campo para as cidades, ou seja, houve um processo de urbanização e de incremento de renda. Com isso, cresceu o consumo de proteína animal e a exigência desse consumidor em relação a que tipo de proteína animal consumir. Então, a carne suína ela continua sendo essa base da alimentação, a carne de frango também é muito consumida, e a carne bovina, que tradicionalmente era vista como uma carne de luxo, ela cada vez mais está presente na mesa do consumidor chinês. E com uma sensação, uma impressão desse consumidor de que a carne bovina ela é mais segura, ela é mais saudável para o consumo das famílias. E isso tem a ver, inclusive, com a experiência deles de criação mesmo dos animais dentro da China. Eles atribuem muito valor à carne bovina. Então, se uma família pode escolher o que ela vai servir, se a renda dela permitir, ela tende a servir mais carne bovina, ela tende a privilegiar a carne bovina. Então, algo que, por um lado, é visto como um consumo de luxo, ele pode também entrar em diferentes áreas da vida das pessoas e não necessariamente custar tão caro, né? Se for pela via das cadeias de restaurantes, por exemplo, né? Mas, de fato, gostaram e valorizam e querem, se possível, consumir o importado, que para a gente também é muito bom, né? É verdade. Você morou alguns anos na China, né, e representou o Brasil através do Ministério da Agricultura para assuntos comerciais relacionados a esse mercado. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, Larissa. Exatamente. A China foi a minha primeira oportunidade profissional, digamos assim. Eu já saí do Brasil para começar minha carreira lá, então tem 15 anos dedicados a esse mercado, e sempre trabalhando pelo setor privado, né, pelos investimentos chineses, atração de investimentos chineses aqui no Brasil. Quando, em 2019, a ministra Tereza Cristina decidiu criar
pela primeira vez, uma unidade dedicada aos temas de China dentro do gabinete dela, no Ministério da Agricultura, justamente entendendo a complexidade, por um lado, né, e a potencialidade desse mercado chinês. A gente tem, a China é compradora de 1/3 de tudo que a gente exporta em produtos agrícolas, né? Sim. Então, o peso da China é muito grande, mas as perspectivas de desenvolvimento de novos mercados também são muito grandes. Então, eu assumi essa função de chefe do que a ministra chamou de Núcleo China, de 2019 a 2021, para que a gente criasse essa área, criasse um plano de trabalho e trabalhasse com as áreas técnicas do Ministério para auxiliá-los naquela negociação de dia a dia recorrente que é feita por todas as áreas técnicas do Ministério da Agricultura. Maravilha. Um abraço para o Daniel Veloso de Minas Gerais, o Emerson do Mato Grosso do Sul. Já começou a chegar um monte de pergunta aqui. O pessoal do Uau. Paraná, o Carlos de Uberlândia, o Ivan de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Medeiros, o Roberto de Anastácio. E algumas perguntas também, que eu já faço um monte de pergunta numa só para você. Qual que é o tamanho do mercado da China hoje para nós? Quanto um consumo... Aí já emenda a pergunta do Vinícius lá de Blumenau. Quanto que um chinês come por ano carne? Aqui caiu muito aqui no Brasil, a nossa, viu, pessoal? Acho que 26 quilos per capita ano, é muito pouco. Outros países asiáticos também vão aumentar as nossas compras? Acho que foram 3 perguntas numa só, Larissa. Sim, olha, o tamanho do mercado chinês, ele é de fato hoje o nosso maior comprador de longe, é o mercado também que melhor remunera, né, a carne brasileira, e é um mercado que tem muito potencial para incremento. A gente imagina que as importações chinesas de carne bovina deverão crescer ao menos 20% até 2025. Opa. A previsão é realmente exata, é realmente bastante positiva, né? E por que isso? A China ela tem uma ideia muito clara, né, de que a meta de autossuficiência dela para a carne bovina não pode ser muito alta, porque ela não tem condições nem a pretensão de abastecer o consumo doméstico com uma produção local. Então, para a carne bovina, ela tem uma meta de autossuficiência da ordem de 85%. Nossa. E isso pode parecer alto, né? Nossa, eles querem produzir 85% de tudo que eles vão consumir, mas comparando com as outras proteínas, é relativamente mais baixo, né? Na carne suína eles almejam 95%, na carne de frango eles almejam quase que 100%, mas isso não significa que a gente não tem oportunidade de exportação, né? Porque aí é um mercado em que você separa bem as partes, eles têm mais demanda por determinadas partes, e na carne suína e na carne bovina, assim como nos lácteos, né? Eles fazem essa referência dessa necessidade da importação. Então, a importação faz parte da estratégia chinesa de garantir a segurança alimentar da sua população. E a segurança alimentar, do ponto de vista da diversidade da dieta, da diversidade nutricional, né? Uma segurança alimentar que pensa numa dieta de alta qualidade, né? Então, as perspectivas, elas são muito boas de incremento dessa importação. Que papel o Brasil tem hoje? Como você disse, 10% do consumo chinês de carne bovina de carne bovina originada no Brasil. Isso implica mais ou menos 25% de tudo que eles importam. Então, 1/4 de tudo que a China importa vem do Brasil. E as perspectivas são de incremento dessas importações ao longo dos próximos anos. Ô, Larissa, eu vou te fazer uma pergunta agora, que todo pecuarista gostaria de fazer. Eu vou fazer uma pergunta como jornalista e como produtor rural, como pecuarista. O que devemos saber e entender sobre o mercado chinês? A gente morre de medo do que aconteceu em anos passados. Por exemplo, ficamos 4 meses sem exportar 1 grama de carne para a China. Do dia para a noite, o mercado bagunçou tudo aqui no Brasil. O pecuarista tem medo desse tipo de instabilidade. O que a gente tem que fazer para a gente não passar por uma perrengue, por um momento tão instável quanto esse que pode acontecer? Tomara que não aconteça, mas sei lá, vá que aconteça, bagunça o trem tudo de novo. Olha, eu acho que uma questão muito importante, que é parte da forma como a população chinesa encara a sua alimentação, e que às vezes a gente aqui tende a não dar o valor, a importância adequada, é a questão
da sensibilidade sobre a segurança do alimento, a sanidade do alimento, a segurança sanitária. A carne brasileira é de excelente qualidade e super segura do ponto de vista sanitário? É. Mas a gente precisa constantemente provar isso e lembrar isso para o consumidor chinês, que tem pouquíssimas informações diretas a respeito da carne brasileira. Boa, e é um consumidor que teve traumas recentes na experiência dessa geração agora, ou da geração dos pais deles, que colocam dois grandes pilares definidores da forma como o governo chinês pensa o alimento, que é a segurança do alimento, no sentido da quantidade adequada de alimento, para que não falte alimento, porque eles tiveram a experiência da escassez. O chinês teme a fome. A última grande fome na China foi de 58 a 62, 1958 a 1962, muito recente. Em paralelo a isso, a sociedade chinesa tem muito receio de problemas relativos à segurança sanitária por experiências com o produto doméstico, recentemente, em outras cadeias, que não eram necessariamente ligadas à carne bovina, que estavam ligadas à produção de leite em pó, que estavam ligadas à produção de salsicha, que estavam ligadas à carne suína, e eram produções domésticas, mas isso deixou nas pessoas a impressão de insegurança em relação à sanidade do alimento que eles estão consumindo. E isso é tão importante para uma sociedade que passou por uma política de filho único. Você pensa assim que a importância da alimentação na ótica dessa sociedade eu preciso comer alguma coisa que me faça bem e eu preciso alimentar bem o meu filho ou filha, e eu só tenho um. Quer dizer, hoje em dia a política mudou, você já pode ter 2 ou mais filhos, mas durante muitos anos ela vigorou. Quer dizer, todos os esforços são focados em oferecer a melhor alimentação possível e a melhor educação possível para aquela única criança que a família tem. Então, o peso da questão sanitária é muito maior na China do que em outros países. E eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem dificuldade de reconhecer isso. Maravilha. Eu vou reforçar rapidamente uma informação aqui sobre sanidade, pessoal, que pouca gente sabe, mas já comentei esses dias aqui. Quem acompanha o Giro do Boi todos os dias sabe do que eu estou falando. Você sabe que tem um frigorífico aqui brasileiro, que a gente é produtor rural, a gente acompanha toda a cadeia, frigorífico, a gente vai até o supermercado, vamos até o restaurante, saber se está dando tudo certo, porque essa é a nossa função como comunicadores rurais, sabe, Larissa? Mas esses dias o pessoal do frigorífico pediu para eu alertar o fazendeiro que tinha um pecuarista, ele estava batendo naquele exato dia lá, naquele exato momento, naquele dia lá, 300 bois que estavam sendo destinados para o mercado chinês. 300 cabeças. Você sabe que o cara do CIF lá, quem manda no frigorífico, todo mundo sabe, é o Serviço de Inspeção Federal. Ele viu um animal suspeito de tuberculose, uma cabeça suspeita de tuberculose. O rebanho inteiro foi desclassificado, foi desabilitado para o mercado chinês, o lote inteiro. Você imagina o prejuízo que aquele cara teve, fazendo todo o trabalho. Um animal com suspeita de tuberculose. Cuidado, você pecuarista que está me assistindo. Ele perdeu os 300 animais, suspeito. Ele perdeu 300 cabeças que era para mandar para o mercado chinês e todo mundo sabe que há um diferencial bastante grande no preço da arroba. Por isso que a Larissa está falando sobre a questão sanitária. Devemos fazer sempre o nosso dever de casa, né, Larissa? Exato. E os protocolos assinados pelo Brasil nessa negociação de abertura de mercado são protocolos rígidos que prevêem determinadas ações muito claras e que o Brasil precisa cumprir porque é a reputação do país que está em risco. Quer dizer, você não pode prejudicar todo um mercado por alguns casos. Então, assim, o protocolo ele é muito claro, inclusive em relação àquele intervalo que você mencionou, né, em que a gente ficou sem exportar carne bovina, ele também tinha a ver com esse protocolo. Quer dizer, a partir do momento em que a gente identifica um problema, é o papel do Brasil, a responsabilidade do governo brasileiro é interromper as exportações, assim como prevê o protocolo,
até que as duas partes estejam aí trocando informações técnicas e o nosso principal cliente esteja confortável em retomar as importações dele. Então, por mais que a gente ache que pode ser um exagero, que leva muito tempo, a verdade é que a gente está exportando recordes de volume a um preço excelente e a um cliente exigente. A gente precisa entender as exigências desse cliente. Exatamente. Pessoal, tem gente que fala até mal. China, eles são dependentes. O dia que eles quiserem comprar, eles vão comprar de outro lugar também, gente. Paga até mais caro. Se a gente pisar na bola com eles aqui, eles pulam para o Paraguai, eles pulam para a Argentina, para o Uruguai, e vão comprar de outro mercado. Então a gente tem que atender, eles pagam nossa conta. Entendeu? Exato, a exportação, né? Só para complementar, Larissa, as nossas exportações saltaram de 25% para 30% e o boi dobrou de preço, a arroba do boi. Você vê que bacana, graças ao mercado chinês. Então temos que atender a exigência, não só deles. Olha que legal, que eu acabei de falar na abertura do programa. 90% dos países, dos mais de 150 países que compram a nossa carne, eles querem justamente esse tal do boi padrão China. Então a gente vai atender chinês, nós vamos atender coreano, nós vamos atender europeu, nós vamos atender todo mundo. Entendeu? Olha que bacana isso. Eu acho que existe um antes e um depois da entrada da China em saborear a carne brasileira, pessoal. Eu acho muito bacana isso. E eu queria te fazer uma outra pergunta, que o pessoal está me perguntando aqui, ó. Eu até conversei com o Thiago Bernardino, eu tive com ele final de semana lá no Mato Grosso. Ô Tiagão, esse preço CPEA, o boi comum custa X, o boi China custa Y, aí você tira uma média, aí o cara que está produzindo boi comum que não consegue escoar muito, vira carne industrializada, quer 50% a mais, e o cara do China lá, por que você me tomou 50 a menos aqui? Eles, segundo o CPEA, eles estão revendo aí essa questão da média CPEA, que eu acho que vai ser uma boa mesmo para toda a fazendeirada ter o norte em relação a isso. Mas é uma pergunta que não quer calar, Larissa. Até onde vai essa relação próspera, duradoura e bonita que, por enquanto, estamos vivendo com a China? Olha, se bem cultivada, eu acho que ela ainda vai muito longe, né? Porque, de fato, a tendência, os chineses, eles estão trabalhando para aumentar a renda média da sua população e colocar o maior número de pessoas na classe média. Esses são os nossos consumidores, né? E o que ocorreu na China nas últimas décadas foi o maior processo de desenvolvimento acelerado que colocou o maior número de pessoas na classe média que o mundo já experimentou. 800 milhões de pessoas que saíram de uma situação de pobreza extrema e foram colocadas na classe média em 40 anos. Isso é um salto muito importante. São essas pessoas que passam a consumir uma maior quantidade de proteína animal e que passam a demandar produtos como a carne bovina brasileira. Agora, até onde vai, depende muito também, não só do desejo deles, né, de importarem, mas da nossa capacidade de oferecer produtos que atendam a esse gosto exigente dessa sociedade, né? A carne brasileira, quando ela vai para a China, ela ainda é uma carne que vai para linhas de industrialização, vai ser processada, vai ser servida em restaurante. Ela não tem uma imagem junto ao consumidor chinês ainda que atrai a carne pelo aspecto dela ser brasileira, dela vir do Brasil operar em determinadas condições ambientais, de água limpa, de ar puro, né, que outros países e a própria China não encontram na sua zona rural. Nada disso é aproveitado ou é muito pouco aproveitado na construção de uma imagem nossa para o nosso produto na China. O consumidor chinês, ele não sabe que a carne que ele está consumindo é brasileira. Via de regra, ele não tem essa informação, né? Então, existe um trabalho muito grande a ser feito, uma grande oportunidade para a gente de agregar valor ao nosso produto no momento em que a gente passa a interagir com esse consumidor, que a gente consiga colocar na cabeça dele a imagem do Brasil como um exportador de fato de confiança. A nossa carne ela não chega direto na gôndola do supermercado, assim, com uma marca de Brasil. O consumidor não sabe que ele está consumindo. Se estiver consumindo uma carne brasileira, ele não sabe que vem do Brasil. Então, se a gente se inspirar em algumas ações de outros países exportadores de carne, como a Austrália, por exemplo, é você colocar o produto como um objeto de luxo para aquela sociedade.
tem os dois lados da moeda, né? A gente está vendo que numa situação de retração do consumo de luxo, por exemplo, na China, diante de problemas econômicos, por exemplo, aqueles produtos que são mais caros, eles tendem a sofrer mais uma retração. O Brasil está numa situação em que ele exporta produtos que são consumidos por essa classe média, que não vê necessariamente a carne bovina como um produto tão caro assim, comparando com a australiana. Então, a gente está numa situação mais estável. Mas isso também faz com que a gente não seja tão valorizado pelo consumidor quanto poderíamos ser, né? Então, o desafio que eu acho que nos cabe aqui é refletir sobre como que a gente consegue ocupar um espaço maior na mente, no coração do consumidor chinês, para que ele saiba e valorize a carne que vem do Brasil. Verdade. E o segundo desafio é o seguinte: a gente sabe que esse setor é capital intensivo, a gente sabe que a necessidade de caixa é grande. Então, a minha visão também é de que a gente poderia e deveria trabalhar para a atração de mais capital chinês junto a essa indústria, junto a essa cadeia, Sim. Inclusive para garantir fluxos comerciais mais estáveis ao longo do tempo, evitando solavancos. O mais bacana disso tudo é que você precisa, pecuarista, continuar produzindo esse tal de boi padrão China. Não necessariamente que essa carne vá para a China. Até porque os outros 130, 140 outros países que compram essa carne querem esse tipo de boi padrão. Entendeu? É mais ou menos, faça o seu papel de casa, cuide bem do seu funcionário, não faça desmatamento, faça o seu cadastro ambiental rural, cuide das suas matas, divulgue isso até chegar no consumidor chinês. Ah, o Brasil, olha, o cara preserva, o cara tem APP, o cara tem córregos, nascentes, o boi dele é boi verde, come capim, que legal! Eu vou continuar comendo essa... É isso, só isso que vai fazer. E vamos mostrar isso, né? E mostrar. Vamos mostrar. Não é você isso mostrar pro aquelas coisas consumidor. ruins do WhatsApp, fofoca de novela, de filme. Filma as coisas boas da sua fazenda e divulgue. Isso aí vai chegar na China lá, o pessoal, olha que legal, aquele pecuário. Eu como aquela carne e vou continuar comendo. Ai, que bacana. É uma dica minha, tá bom, pessoal, minha. Grande Larissa, obrigado por esse bate-papo falando ao vivo, direto de Brasília. Larissa é uma das maiores especialistas desse mercado aí de China do Brasil. Ela é sócia, diretora da empresa Valha Agro e tem uma das palestras mais requisitadas na atualidade. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao programa Giro do Boi. Qualquer novidade, acione a gente. Teremos o maior prazer em divulgar essas coisas boas da nossa pecuária, do nosso agronegócio, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Estarei aqui com vocês em outras oportunidades também. Com certeza. Obrigado, viu?